essência és tu. Aleluia, aplauda o Senhor. Aleluia. Receba, Senhor, a nossa adoração. Receba o nosso amor. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Boa noite. Você está feliz? Diga amém. Sinto uma presença de Deus diferente agora nesse momento. Sinto Deus falando como falou a Elias através de uma brisa suave lá na caverna. Então se fosse você, eu ficaria muito atento para ouvir o que o Senhor está falando, amém? Às vezes o Senhor nos fala no fogo, no alto do monte, trovões, raios e terremotos, mas às vezes Ele nos fala de uma maneira suave. E o Senhor sabe falar ao nosso coração. O Senhor sabe falar ao coração dos seus filhos. Ele sabe como acessar os lugares que só Ele pode entrar, com as respostas que só Ele tem. Eu sinto que o Senhor tem respostas para essa noite, amém? O Senhor tem falado comigo no texto de Lucas 5. Esse é um texto que me marca, que sempre impacta o meu coração. De tempos em tempos o Senhor me traz de volta a Ele, e nesses dias o Senhor me fez voltar a Ele e falou profundamente ao meu coração através dele, e eu quero começar falando isso. Queridos, a palavra de Deus, a Bíblia, ela foi escrita de maneira narrativa, através de narrativa, por meio de narrativas, por uma razão muito, muito específica. Porque o Senhor quer usar o exemplo desses homens e mulheres que ouviram a voz de Deus, que tiveram encontros com Deus, para que cada um de nós, para que eu e você, acho que está um pouco alto o meu microfone agora, eu e você pudéssemos ter os nossos encontros com Deus. Querido, e às vezes a gente ouve os textos bíblicos e a gente já imagina assim, Xande, eu conheço esse texto, eu conheço essa história, o que será que vai sair daí? Mas é mais profundo do que isso, é mais, porque através das histórias dessas pessoas reais, o Senhor quer nos levar a ter as nossas histórias com Ele, os nossos encontros com Ele. Este é o momento, este dia, é um dia que o Senhor marcou para ter um encontro com você. Amém? Dito isso, eu quero ler o texto de Lucas 5, dos versículos 1 até o 11. Eu vou ler na versão da mensagem, a mensagem. Ela é uma versão bem mais contemporânea. Não sei se o Elton conseguiu o texto ali. Sim. E diz assim: certa ocasião, ele estava na praia do lago de Genezaré e a multidão se acotovelava para ouvir melhor a palavra de Deus. Então avistou 2 barcos amarrados, deixados ali pelos pescadores que lavavam as redes. Jesus entrou no barco que era de Simão e pediu ao discípulo que o afastasse um pouco da margem. Usando o barco como púlpito, sentado, ele ensinava a multidão. Quando acabou de falar, disse a Simão: vá para as águas profundas e lance a rede. Simão respondeu: Senhor, pescamos a noite inteira e não pegamos nenhum peixinho. Mas se o Senhor está mandando, vou lançar a rede. Dito e feito, eles pegaram tantos peixes que faltou pouco para arrebentar a rede. Foi preciso pedir ajuda aos companheiros de outro barco. Ainda assim,
os 2 barcos ficaram tão abarrotados de peixes que quase afundaram. Assim que presenciou aquilo, Simão Pedro ajoelhou-se diante de Jesus e pediu: Senhor, afaste-se de mim, sou um pecador e o Senhor é santo demais para mim. Deixe-me sozinho. Quando foram conferir a quantidade de peixes, Simão e todos os outros que estavam com ele ficaram boquiabertos. Tiago e João, filhos de Zebedeu, companheiros de trabalho de Simão, tiveram a mesma reação. Então Jesus disse a Simão: não há o que temer. De agora em diante, você vai pescar pessoas. Eles empurraram os barcos até a praia, largaram ali as redes e tudo mais, e o acompanharam. Feche seus olhos mais uma vez. Pai, nós estamos aqui diante do Senhor, ó Pai, e da palavra viva do Senhor. Espírito Santo, venha e comunica, Senhor, a nós o que está no coração do Pai, direto ao nosso coração. Nós precisamos compreender, nós precisamos enxergar, nós precisamos do Senhor. Nós não temos e nem queremos outra alternativa. Nós não temos um plano B. Se o Senhor não salvar, Senhor, nós não teremos salvação. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia as sentinelas. Os nossos recursos, Pai, não são capazes, não são suficientes para o tamanho da nossa necessidade. O Senhor é tudo que precisamos. Venha em nosso encontro, assim como o Senhor foi ao encontro de Pedro e de Tiago e de João. Venha ao nosso encontro nessa noite. Nós precisamos te ouvir. E nós pedimos ao Pai em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós estamos vivendo um momento onde o mundo está convulsionando, né? Conflitos para todo lado, né? O pastor Sérgio falou na semana passada aqui, a gente acorda de manhã e uma notícia logo cedo que a Ucrânia planejando atacar a Rússia que já invadiu a Ucrânia, disse que vai revidar, Israel está atacando o Líbano, né? E o Hezbollah está atacando Israel, e agora o Irã, e são tantos conflitos neste mundo, guerras e rumores de guerra, e nós apenas olhando para algo que parece que está longe de nós, não está tão longe, mas olhando para as circunstâncias mais locais, nosso país vive, né, uma guerra política, jurídica, espiritual, né, e agora nós estamos num dia de eleição, isso avulta cada vez mais, mas nem se fala, né, soma-se a isso as lutas pessoais que a gente tem, os problemas, né? Eu falei de manhã, na última semana, dentro de um período de 7 dias, a gente ouviu notícias assim, né? Todos sabem do tratamento da Pri, minha irmã, né? Da batalha que estamos enfrentando como família. Nós somos gratos pela oração da igreja, e Deus tem dado vitória. Mas dentro de uma semana, meu pai teve uma ameaça de AVC, a minha mãe cai da cama, bate a cabeça, vai para o hospital, tomografia, e assim, notícias e notícias, e a gente soma tudo isso a esse contexto. E por que eu estou dizendo isso? Porque diante disso nós temos uma tendência de uma autoproteção, a gente tenta se proteger, se resguardar disso tudo, estreitando o nosso foco, tentando encontrar alguma coisa que nos ofereça segurança, para que a gente se apegue àquilo e continue sobrevivendo. Então, o mundo está convulsionando. E essa era a realidade, desde que o mundo se perdeu, desde que Adão comeu daquele fruto, querido. A coisa não tem sido diferente, né? Apenas o tamanho, a abrangência da tragédia vai se aumentando cada vez mais. Então não é novidade. A Bíblia diz que Jesus veio na época mais escura da história, na plenitude dos tempos ali. Então, esses discípulos, esses homens comuns, essas pessoas que têm muito, mas muito a ver conosco, que têm muito em comum com a gente, estavam vivendo também dentro de um contexto desse, também com conflitos interiores, e eles
tinham as suas tarefas, eles tinham as suas necessidades, e esses discípulos estavam ali. Nós vivemos hoje num mundo, mais conectado que já existiu, mas também o mais fragmentado. Ao mesmo tempo que a gente tem acesso a um número inimaginável de informação para as gerações anteriores, a gente está cada vez mais isolado nas nossas bolhas, dentro do algoritmo da nossa rede social. A gente recebe aquilo que a gente já pensa, que a gente já sabe, que a gente já crê. A gente vai se isolando cada vez mais ali. Então a gente tem a tendência de pensar que a nossa vida é isso, que a nossa vida significa exatamente esse nosso contexto, essa nossa realidade mais imediata, e a gente tenta então dar jeito, dar solução para a nossa vida. E Jesus então ele aparece no contexto ali, é interessante, eu quero falar isso também. O evangelista Lucas, ele escreve o seu evangelho com muita intencionalidade, narrando todos os fatos, as coisas que aconteceram, com muito cuidado, ligando uma coisa a outra, sabe? No contexto anterior, nós vamos ver que no capítulo 3, aqui, ele faz uma genealogia de Jesus, remetendo Jesus até Adão, até o Senhor. Ele coloca um contexto para dizer quem é Jesus. No capítulo 4, versículo 18, Jesus está ali falando numa sinagoga, e ele cita Isaías 61, dizendo: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que ele me ungiu para evangelizar os pobres, trazer libertação aos cativos, dar vista aos cegos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Ou seja, há uma construção falando a respeito da pessoa de Jesus. Então no capítulo 5 ele diz: certa ocasião ele estava na praia do lago de Genezaré, e a multidão se acotovelava para ouvir melhor a palavra de Deus. Ou seja, Jesus foi intencional ao ir para esse lugar, ele sabia quem estava lá, ele sabia o que ele queria fazer. Então a primeira coisa que eu quero compartilhar com você é que Jesus também veio te encontrar aqui. E não importa o caos ou o sentimento que você está sentindo, ele sabe exatamente por que ele veio, ele sabe quem ele queria encontrar. E ele sabe exatamente o que ele quer fazer. Jesus, ele vai naquele lugar e ele, como o texto diz, era um lago ali onde os homens pescavam, e ele entra no barco de Simão, e ele pede para que Simão afaste o barco um pouco, para que ele fale à multidão, e a Bíblia diz que ele sentado falava à multidão. Sentado. Eu acredito que Jesus poderia ter falado da margem para aquela multidão, mas ele sabia, ele antevia o que ele queria para depois daquela pregação, daquela mensagem. Ele queria encontrar um homem, ele foi ali para pescar um pescador. Jesus foi para aquele lugar para pescar um homem. Ele foi ali para encontrar aqueles homens e mostrar para eles que a história deles, a vida deles, não se resumia àquilo que eles conseguiam ver. Jesus foi ali para não entrar apenas na vida daqueles homens, mas para trazê-los para a vida de Jesus, para trazê-los para a vida. Aquilo que eles estavam vivendo era apenas um modo de sobrevivência. Um modo de sobrevivência. Mas Jesus queria trazê-los para a vida. E ao contrário, querido, do pescador, o pescador tira o peixe de um ambiente de vida para um ambiente de morte. Jesus foi naquele lugar para tirar aqueles homens, Dani, de um ambiente de morte para um ambiente de vida. E Jesus chega, então, ele ocupa o barco de Pedro. Por que o barco? Porque o barco significava a ferramenta de Pedro de sobrevivência. Era o foco estreito dele. Já que eu não posso dar solução para os problemas do mundo, e eles tinham muitos, estavam sob o Império Romano, debaixo de uma opressão terrível, altos impostos. Você percebe que o mundo sempre foi assim, né? Altos impostos, opressão, corrupção. Os próprios líderes judeus, uma boa parte da liderança
judaica era corrompida e servia a Roma nesse processo de opressão do seu próprio povo. Nenhuma novidade também, né? A gente vê isso o tempo inteiro na história. E Pedro então estava simplesmente tentando trabalhar, tentando ganhar a sua vida. E assim como a gente, querido, Pedro talvez pensava que ele era o protagonista da história dele. E a gente tem ouvido muito isso, né? E eu quero dizer de uma vez por toda, em nome de Jesus, você não é o protagonista da sua história. Eu te digo mais, pelo amor de Deus, não queira ser o protagonista da sua história. Não deu certo. Não funcionou. Não funciona, querido. Quando a gente diz isso, eu entendo que muitas vezes o que a gente está querendo dizer é que nós devemos assumir responsabilidade pelas nossas ações, que nós devemos deixar de projetar sobre outros aquilo que nós mesmos devemos fazer. Mas, querido, definitivamente, nós não nascemos, não fomos criados para sermos protagonistas da nossa história. E digo mais, querido, nós precisamos entender que a nossa história, ela não reflete toda a realidade, porque nós somos extremamente limitados, querido. Tudo aquilo que a gente sabe é quase nada diante daquilo que a gente ainda não conhece. O mais sábio dos homens, querido, ainda é mais ignorante do que ele poderia imaginar. Nós somos um recorte na história tão pequeno, mas a boa notícia é que Jesus foi naquele lugar para mostrar para aqueles homens que a história deles não era o protagonista. A história deles não era de protagonismo. Havia e existe uma outra história maior, no qual a nossa história ganha sentido a partir dessa história maior. E o que Deus tem falado comigo, querido, nesses dias, e tem ministrado profundamente o meu coração de forma pessoal, para que eu entenda aonde a minha história se encaixa na verdadeira história, que é a história de Deus. Você sabia que Deus tem uma história que Ele está escrevendo? E a nossa história ganha sentido a partir do momento que nós entendemos a história maior. E esses dias eu ouvi uma ilustração de um outro assunto, de um outro tema, mas eu tentei adaptá-la para essa mensagem, para que a gente possa entender um pouco mais a respeito do que significa isso. Minha história, a grande história, a história de Deus e a minha história. O que isso, como essas coisas se encaixam? Agora imagine comigo, vamos usar a nossa imaginação santa, que está comigo, amém? Glória a Deus, nós estamos animados hoje. Então imagina que você aqui, um bom curitibano, se você não é curitibano, você mora aqui nessa cidade linda, maravilhosa, acolhedora, simpática. Vai dizendo amém aí, irmão. Vai profetizando pela fé. E aí você está num ponto de ônibus, né, num tubo, num terminal da nossa cidade, e de repente chega um sujeito do nada, desconhecido, sem dizer oi, bom dia, olá, sem nenhum aviso prévio, chega para você e fala assim: você sabe o nome científico da capivara? E ele diz: é Hydrochaereus. Hydrochaereus. E vai embora. Aí você fica assim: o que foi isso? O que aconteceu aqui? Do nada, assim, vai embora. Você fica, cara, será que eu tinha perguntado isso para alguém? Não me lembro, né? Mas o que eu quero dizer? É uma história engraçada. Agora, se você começa a conjecturar qual que é o contexto onde isso aconteceu, aquela circunstância pode ganhar um sentido. Talvez você pense assim: uau, pode ser alguém que estava na biblioteca pública e viu alguém fazendo essa pergunta e era alguém muito parecido comigo. Imagino que era uma pessoa belíssima, inclusive, né? Alguém muito parecido comigo, ele me encontrou na rua agora, falou: poxa, eu peguei aquela informação, vou avisar o mano ali. Então, você fala, ok, né? Não é uma pessoa apenas com uma péssima memória visual. O que eu faço com essa informação? Aviso ela que não sou eu? Não aviso? Tanto faz. Mas tentar imaginar o contexto maior dá sentido
a história é menor, ok? Ou você pode pensar, não, talvez é alguém com um problema de saúde mental, realmente alguém com uma doença mental, né, está num delírio ali, me encontrou, soltou essa frase do nada, aí tudo muda, porque você pensa assim, poxa, é alguém nessa condição mental, talvez essa pessoa esteja correndo risco aqui, nesse ambiente sozinha. Ela pode sofrer alguma coisa, talvez a família dela está procurando. Será que eu devo falar com a polícia? Será que eu devo abordá-la? Será que eu devo fazer alguma coisa? Você percebe que o contexto maior muda o significado do evento. E a resposta que nós damos a ele. Amém? Agora, quer ir um pouco mais profundo? Topa viajar comigo um pouco mais? Pode ser? Está comigo? Vamos mais longe. Pode ser que você imagine assim, cara, que frase esquisita. Vai que esse cara é um espião internacional. E essa pergunta é a chave que ele está fazendo, é a frase-chave para o informante dele aqui na nação. E esse cara me confundiu com o informante. Agora, talvez a minha família está em risco. Talvez eu tenha que mudar de casa. Talvez eu tenha que fugir do país, mudar de identidade. Ou seja, você percebe? Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? O contexto maior dá significado ao contexto menor. Talvez você pense assim, uau, será que eu não preciso matar esse cara? Que se ele faz parte de uma conspiração internacional, quem sabe eu fui chamado para impedir uma guerra mundial. Loucura, né? Mas a história maior, o entendimento da história maior, dá significado para eventos menores. Querido, eu quero dizer para você, nós precisamos entender a história de Deus, porque somente entendendo a história de Deus, a nossa história vai ganhar o significado real e verdadeiro que ela realmente tem. Amém? Querido, nós temos às vezes dificuldade, talvez você está tendo dificuldade de ouvir, não apenas de ouvir, você tem ouvido a Deus, mas você tem tido dificuldade de compreender o que Deus quer de você, o que Deus está falando. Por quê? Porque talvez você, assim como eu, está tentando compreender Deus a partir da sua história. E nós temos uma história, nós temos um contexto, nós temos uma família de origem, nós temos um ambiente socioeconômico, cultural, onde a gente foi formado, e tudo isso influencia, tudo isso se transforma numa lente pela qual a gente vê o mundo. E é inevitável que quando a gente vem para a igreja, a gente começa a tentar entender Deus e o que Deus está falando por meio dessa lente. Ou seja, eu estou tentando entender Deus, a história de Deus, por meio da minha história. Mas Jesus, pacientemente, se aproxima, Ele ocupa os espaços onde a gente tem colocado a nossa confiança. Talvez Jesus te trouxe aqui porque Ele ocupou um espaço, porque Ele precisou ocupar um espaço onde você estava se apoiando. Quem está entendendo, diga amém. Às vezes foi uma enfermidade, às vezes foi um desemprego, às vezes foi uma crise no casamento, às vezes foi uma profunda crise emocional, financeira. Mas o fato é que Jesus ocupa esse espaço porque Ele quer nos levar a conhecer a grande história, porque só nela a nossa história ganha sentido. Jesus então ocupou ali, é o texto que o pastor Sérgio falou aqui, que está lá em João 4,10, quando ele encontra aquela mulher na beira daquele poço em Samaria, e aquela conversa toda sobre água, sobre ter balde, não ter balde, sobre vocês não falarem com a gente, ela vai se aprofundando, e aí Jesus fala assim, se você bebesse da água que eu tenho para te dar, você jamais teria sede, era uma água que sacia. Essa mulher diz assim, então dá-me de beber dessa água. Aí Jesus fala, vai chamar o teu marido. Ela diz, eu vejo que você é profeta. Então me diga uma coisa, já que você é profeta, aonde que a gente deve adorar? Aonde que é lá ou cá? Jesus fala assim, se você soubesse
do dom de Deus. Se você conhecesse o dom de Deus, e quem é que fala contigo, você me pediria e eu te daria dessa água viva. Jesus está dizendo, se você conhecesse a história de Deus, você ia entender a sua história. Você não estaria procurando resolver o buraco da sua alma nesses 6 casamentos que você já tem. Essas tentativas de casamento. Jesus então está dizendo para ela, existe algo mais profundo. Existe uma história no qual a nossa história faz sentido. Amém? Você quer saber qual que é essa história? Você quer saber qual que é essa história? Amém, glória a Deus. Queridos, a palavra de Deus, ela se desenrola dentro de um enredo muito definido, se nós prestarmos atenção. Ela vai falar da história de Deus em 4 grandes etapas. De manhã eu estava falando assim, 4. Diga comigo, 4. E eu fazia assim, ó. Eu repreendi o espírito de confusão que estava tentando me atacar aqui. 4, diga 4. 4 grandes pilares, 4 grandes etapas. E nós precisamos entender, todo crente precisa entender isso. A gente não vai compreender o agir de Deus em nós, não vai compreender o que Deus quer de nós, como Ele está agindo, se nós não tivermos em mente a grande história de Deus e esses 4 elementos. E o primeiro deles é a criação, diga criação. Criação. Em Hebreus, no capítulo 11, verso 3, diz assim, pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. Jesus, então, chega ao final daquela mensagem e fala para Pedro o quê? Diz assim, Pedro, vai para águas mais profundas e lança ali a rede. E a resposta de Pedro qual é? Senhor, pescamos a noite inteira, a gente já tentou isso, mas sobre a sua o quê? Sobre a sua palavra lançaremos as redes. E eu fico pensando, sempre olhei para esse texto imaginando o seguinte, não, aqui fala da grande fé de Pedro. É por isso que Jesus foi atrás de Pedro, porque era um cara de fé. O cara estava cansado, estava abatido já, mas ele diz, não, eu creio sobre a sua palavra. Pode ser verdade isso tem um grande fundamento, amém? Mas eu quero colocar mais um elemento aqui, uma possibilidade, que também encontra nesse texto um fundamento. Talvez Pedro, como o Osmar ministrou aqui na oferta no domingo passado, talvez Pedro, talvez Pedro tenha falado assim, eu já sei que não vai dar certo, pensado comigo, eu já sei que não vai dar certo. Quem entende pescaria aqui é quem? Quem sabe aqui, quem lida com isso? Sou eu. Então, mas o cara está falando, então vou pagar para ver, e eu quero ver quem está certo. É uma possibilidade? A gente vai entender no texto depois por que isso. Aí eles vão para as águas mais profundas, lançam as redes, e aí aquela pesca extraordinária. Jesus está trazendo Pedro, seja consciente, mesmo que Pedro esteja consciente ou inconsciente do que está acontecendo, Jesus está trazendo Pedro para a história de Deus. Porque sobre a palavra, diga palavra, sobre a palavra de Jesus, Pedro se moveu. Deus criou o universo por meio da palavra. Jesus estava dizendo assim, eu quero tirar você desse contexto estreito e eu quero te colocar num contexto maior. Num contexto que você até conhece, que você até já ouviu falar, mas agora você vai ver isso operando, acontecendo, se materializando na sua vida. A palavra, eles lançam a rede sobre a palavra de Jesus. A palavra que criou todas as coisas.
O verbo que falou e tudo veio a existir sobre a palavra de Jesus. Então, aquela pesca maravilhosa, aquela pesca transbordante. A gente vai entender sobre isso um pouco mais. Você entende que essa não é uma história bíblica que a gente conta para as crianças, mas que esse é o pano de fundo da nossa própria história? A gente precisa entender a criação de Deus, não como o relato de algo que aconteceu, mas o relato de como as coisas de fato são. Como o mundo funciona, o mundo veio a existir por meio da palavra de Deus. E Pedro experimentou isso na vida dele ali, quando ele vai para águas mais profundas. Agora, querido, o que acontece logo a seguir é inusitado. Diante daquele milagre, diante daquela abundância, do sobrenatural inegável, o que nós esperávamos nos dias de hoje? Pedro, no Instagram, partiu prosperidade, hashtag companhia de pesca da Galileia, se fui pobre não me lembro, não, ou seja, diante de uma intervenção da palavra de Deus, Pedro se lança. Olha o que está acontecendo aqui. Pedro, a partir do versículo 8, diz assim: assim que presenciou aquilo, Simão Pedro ajoelhou-se diante de Jesus e pediu: Senhor, afasta-se de mim, sou um pecador, e o Senhor é santo demais para mim. Vocês entendem o que está acontecendo aqui? Jesus leva Pedro para entender a criação, a palavra de Deus agindo na criação. E de repente Pedro tem uma consciência profunda do segundo elemento, queda, diga queda. Pedro, ao invés de celebrar aquele milagre, aquela bênção, de prospectar futuro, ele fala: uau, eu sou um pecador. Queridos, a gente está na igreja e a gente esquece com muita facilidade isso. E isso é um elemento da história de Deus. A queda é um elemento que está presente na história de Deus. E se nós não entendermos essa etapa da história de Deus, a gente não entende a nossa história. Então ele entende que ele é profundamente pecador. E olha o que ele diz: afaste-se de mim. E foi exatamente isso que aconteceu quando o homem lá no Éden decidiu viver e usar a sua liberdade para viver segundo o seu próprio coração, segundo o seu próprio meio, segundo os seus recursos. Ele se desconectou de Deus, se afastou de Deus, e Pedro tem essa consciência profunda: eu estou afastado de Deus, separado de Deus. A santidade de Deus não pode conviver no mesmo espaço que eu, e eu não posso estar no mesmo ambiente que a santidade de Deus, não dá. Ele reconhece a presença de Deus, ele reconhece a queda ali. E a gente precisa entender isso, querido, não de uma maneira a ficar se depreciando, mas porque isso é o preâmbulo que vai nos ajudar a entender a graça, a salvação de Deus lá na frente. Porque existe uma palavra, um termo teológico que não está na Bíblia, mas foi muito usado na Reforma Protestante para descrever essa nossa condição. E o termo é depravação total, é um dos elementos ali da Reforma Protestante. Reconhecermos que nós estamos num estado de depravação total. Mas talvez, assim como para mim, talvez para você essa palavra te choque um pouco. Depravação total, um pouco pesado, né, pastor? Eu não sou um depravado total, o que você está querendo dizer? Mas essa expressão depravação total não significa que nós já estamos corrompidos no máximo que nós poderíamos ser. O que ela significa é que se pecado tivesse a ver com azul, com a cor azul, existiria azul em todas as áreas da nossa vida. Amém? Você compreende agora?
Então talvez em algumas áreas tem mais ajuda, em outras menos. Mas não existe uma área onde a gente pode dizer, não, aqui está beleza, aqui está ok, aqui não precisa da intervenção de Deus, aqui eu estou sossegado. Não, não existe lugares, não existe áreas da nossa vida nas quais a gente não precise de uma intervenção sobrenatural de Deus. E é isso que Pedro entendeu. Eu sou pecador, afaste de mim, o Senhor é santo demais para mim. E apesar de ser aparentemente pesado isso, nós precisamos entender essa etapa da história de Deus. Porque sem isso, nós ficamos enganados, nós ficamos com o foco estreito, pensando, não, se tiver alguns ajustes na minha vida, algumas intervenções aqui e acolá, algumas melhoras na minha moralidade, talvez se eu tiver um comportamento um pouco mais ajustado, se eu tiver algumas atitudes, e ainda mais nós, querido, ainda mais nós que estamos aqui, se você é um homem ou uma mulher, casados ou não, mas você frequenta a igreja, você é fiel no seu casamento, você trabalha num emprego honesto e justo, entrega o seu dízimo, você não se envolve em nada ilícito, você cuida muito bem dos seus filhos, é responsável pela sua própria vida. Querido, especialmente nós que podemos estar dentro dessa categoria, é muito fácil esquecermos que nós estamos num mundo em queda, um mundo que caiu, que nós também caímos. A Bíblia diz todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Ou seja, nós vivemos uma condição sem Cristo de depravação total. Todas as áreas da nossa vida estão comprometidas, intelectual, emocional, física, financeira. Ou seja, nós precisamos de Deus. E o fato de nós estarmos aqui vivendo tantas coisas boas, e tudo que eu falei antes aqui são coisas boas, propósitos que Deus quer nos levar a viver, mas isso não muda o fato de que nós precisamos de Deus. Na história do Senhor, na grande história de Deus, existe esse capítulo chamado queda. Mas existe na história de Deus um outro capítulo, chama-se redenção, diga redenção. E nós precisamos entender esse capítulo. Jesus, então, Pedro, a Bíblia diz que ele, depois de dizer isso para Jesus, ainda assim ele vai, junto com os outros amigos, conferir a pescaria. E olha o que o texto diz: quando foram conferir a quantidade de peixes, Simão e todos os outros que estavam com ele ficaram boquiabertos. Tiago e João, filhos de Zebedeus, companheiros de trabalho de Simão, tiveram a mesma reação. Ou seja, o que Pedro percebeu de início, quando ele vai se aproximar daquilo, ele percebe que a bênção, ele percebe que a provisão era extremamente maior do que ele esperava. Olha o que o texto diz, quando eles foram conferir, todos eles ficaram boquiabertos. Sabe o que isso fala, querido? Fala de uma graça transbordante. Era muito mais do que eles imaginavam, era muito mais do que eles precisavam, era muito mais do que eles tinham condição de lidar, inclusive, a ponto que tiveram que pedir ajuda a outros barcos e ainda assim eles quase afundaram. Era uma bênção tal. Sabe essa definição de graça que a gente se acostumou a falar? Graça é um favor imerecido de Deus. Mas o que significa na prática para nós? Imagine se você, numa autoestrada, dirigindo, e daí você se empolgou, se distraiu, ou negligenciou mesmo, intencionalmente, o limite de velocidade é 100, e você estava a 170 por hora, e de repente, polícia rodoviária do teu lado, encosta aí. Aí você para, o guarda diz assim, o senhor ultrapassou o limite de velocidade, então o senhor sabe que eu vou ter que te multar. Está aqui o radar, nós pegamos, aqui temos a prova, a identificação do seu carro. Então, o senhor será multado, será penalizado com os pontos na carteira, né? Dependendo do nível a porcentagem, se você não sabia disso, está aqui, informação, né? Como diria nosso colega do Choque de Cultura, informação.
Se você ultrapassar acima de um limite de porcentagem, você perde na hora a sua habilitação. Além da multa, você já perde, porque é considerado, além de transgressão de trânsito, crime. Então, esse guarda vai dizer para você, olha, está aqui, o senhor vai precisar ser multado. Aí você diz assim, não tendo argumentos, eu vou dizer o quê? Ok. Mas daí você é surpreendido com a seguinte informação. Esse guarda diz assim, olha, mas hoje eu acordei diferente, hoje eu acordei feliz, e eu vou fazer algo por você. Eu vou te livrar dessa multa, não vou multá-lo, né? Consequentemente, você não vai ser penalizado na sua carteira. Eu só digo uma coisa, siga a sua viagem, não faça mais isso, não ultrapasse, mas eu vou deixar passar, vá em paz, se cuida. Qual que é a tua sensação ao sair de uma situação como essa? Meu Deus do céu, quem é esse homem? Será que é um anjo de Deus? Não, era um policial mesmo. Não vamos nem julgar aqui o mérito, se ele deveria ou não fazer isso, o fato é que ele fez. A Bíblia chama isso de misericórdia, ou seja, você podia ser punido, devia ser penalizado, sofrer consequências dos seus atos, mas você foi livrado disso e pôde seguir. Agora imagine um cenário diferente. Esse guarda fala assim, olha, o senhor fez essa transgressão, o senhor, a senhora, e isso não pode ficar impune e não vai ficar impune. Você fala, poxa, ferrou. Só que eu tenho algo a te dizer. Eu vou pagar essa multa. Eu vou assumir como se eu tivesse feito essa multa. E eu vou assumir a penalidade dos pontos na minha carteira, para que isso não recaia sobre você. Isso é graça. Isso é graça de Deus. Aí ele olha no ponteiro do teu combustível e fala assim, estou vendo que está meio tanque, toma aqui para você completar o tanque, para você fazer a sua viagem. Vá em paz. Não peques mais. Queridos, quando Pedro, ele olha o milagre, ele percebe que aquilo estava apontando para algo muito maior do que peixe. A Bíblia diz que eles ficaram boquiabertos. Querido, para deixar um pescador boquiaberto, vendo peixe, tem que ter algo muito diferente, mas eles entenderam que aquilo não era sobre peixe, era uma graça transbordante, era uma graça para além do que eles mereciam, para além do que eles já tinham visto, era uma provisão sobrenatural, era a misericórdia acrescida de graça de Deus. Então aqui, Jesus está levando Pedro para a história da salvação que fala sobre redenção. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Queridos, nós temos que entender, há uma obra de redenção. Queridos, outro dia eu estava atendendo alguém ali no gabinete, a pessoa compartilhando comigo os momentos de dificuldade que ela está passando, o sofrimento, as crises que tem vindo a respeito disso, e esse cara estava chorando, essa pessoa chorando ali, e eu estava chorando junto com ele, querido. Mas no momento da conversa eu falei assim, mas só tem duas formas de você enxergar a sua circunstância. A primeira é, como um Deus de amor, um Deus que diz que é pai, pode permitir que um filho passe por tamanho sofrimento como esse que eu estou passando. Essa é uma forma. A outra é, como um Deus santo e justo, ainda não destruiu, não eliminou da terra alguém tão terrível e pecador como eu, e ainda está me dando uma oportunidade de viver e conhecer o amor dele. Falei assim, é duro dizer isso para você, querido, porque eu sinto a sua dor, porque o problema não é empatia, a questão é sobre verdade. Pedro entendeu ali, querido, que há algo que não era sobre, o quanto eu mereço, o quanto eu mereço sofrer o que eu estou sofrendo. Querido, a Bíblia diz que nós merecíamos a morte. Nós merecíamos a morte, querido. E Ele nos deu vida em Cristo Jesus. Então entender isso, querido, entender, estão fazendo a conexão, entender a história de Deus
nos ajuda a entender a nossa história. Sem esse pano de fundo maior, querido, a gente fica às vezes rodando, perdendo tempo, gastando energia em coisas que a gente não deveria estar focando, enquanto nós estamos negligenciando coisas nas quais nós deveríamos estar colocando inteira atenção. Quem está entendendo, diga amém. Então Pedro entendeu isso, ele ficou boquiaberto, porque não era apenas uma provisão, era uma provisão de graça de Deus. Isso estava o levando a entender a história da redenção. Então nós falamos sobre criação, a palavra de Deus gerando vida. Nós entendemos a queda, quando ele se reconhece como pecador, quando ele vê essa provisão sobrenatural de Deus, ele entende o lugar da redenção de Deus, porque Pedro era um judeu que conhecia a história, querido. Ele sabia da história do êxodo no Egito, ele sabia das intervenções de Deus no meio do povo, ele sabia da história da coluna de fogo durante a noite, da nuvem durante o dia. Ele cresceu ouvindo tudo isso, mas o que lhe faltava era experimentar Deus na sua vida. O que faltava era que a história dele estivesse incluída na história de Deus, que deixasse de ser apenas algo de um livro, algo de um povo, de uns antepassados, e passasse a ser algo dele, no qual ele estivesse incluído. E é isso que nós precisamos também. A gente se acostuma, nós nos acostumamos a ouvir essas histórias, a gente fica imaginando o que vai sair disso. Será que a pregação vai ser boa? Será que o argumento vai ser legal? Será que a ilustração é boa? Ou o pastor vai ficar lá contando umas histórias esquisitas sobre capivara? O que vai acontecer? Não, é a sua vida que está sendo convidada por Deus. E a vocação dos justos, a vocação é um chamado. Vocação, chamado segundo uma convicção interior, de uma habilidade interior que foi dada. Isso que significa vocação. A vocação dos justos é compreender a história de Deus e compreender como a nossa história pode se encaixar na história dele. A nossa história ganha sentido a partir da história de Deus. Mas há também, querido, o último elemento da história de Deus, que é a consumação. Diga consumação. Nós já passamos por criação, queda, redenção, mas agora é a consumação. O que é consumação? Quando as coisas, quando o trabalho de Deus, quando o propósito de Deus original, ele se manifesta em nós. A palavra de Deus diz em Romanos que a criação aguarda com gemidos, com uma ardente expectativa, a manifestação dos filhos de Deus. Daqueles que se veem, se enxergam, incluídos na história de Deus. Que agora entendem, olham para a sua vida, não estão mais tentando entender Deus a partir da sua própria história, mas agora entendem a sua história a partir da história de Deus. Quem está entendendo, diga amém. E a consumação, ele diz assim, então, Jesus disse a Simão, não há o que temer. Diga para alguém do seu lado aí, diga assim, não há o que temer. Eu digo para você em nome de Jesus, não há o que temer. Não há o que temer. Pedro vivia debaixo de um peso de medo. Porque ele sabia que ele não era suficiente para dar conta da sua história. Ele não era suficiente para resolver os problemas do mundo, nem os seus próprios problemas. Pedro vivia sob um medo. Jesus disse para ele assim, o que você viu, o que você compreendeu, aonde você está sendo inserido, não há o que temer. Não há. Tudo foi resolvido. De agora em diante, você vai pescar pessoas. Querido, Deus está nos chamando a sermos, assim como Jesus foi com Pedro, Tiago e João, pescadores de homens, que tiram pessoas do ambiente de morte para um ambiente de vida. Mas a questão é, nós já fomos pescados por Jesus? Você já foi pescado por Jesus? Ou você ainda é um frequentador de igreja? Você já foi pescado por Jesus? Ou você ainda está tentando resolver sua própria vida?
Você já foi pescado por Jesus? Querido, essa pergunta Jesus tem feito para mim, Valdeir. Você tem permitido que a minha história dê sentido à sua? Ou você está tentando encontrar sentido na sua ainda? Quando a gente vai chegando numa certa idade, de manhã eu brinquei, quando você já tem histórias que você fala assim, já tem 30 anos que isso aconteceu, tá velho. E outro dia eu estava vindo com meu pai do hospital, passei na frente do lugar, falei, pai, lembrei aqui, esse lugar aqui quando eu estudei aqui e tal. Aí eu me dei conta que o ano que isso tinha acontecido foi 1995. Ferrou. 30 anos, quando você diz, meu amigo há 30 anos já, ferrou. E a gente vai chegando numa certa idade, a gente começa a ter as nossas crises. Eu sempre desconfiei, falava assim, que crise de meia-idade, o quê? Que frescura isso aí é coisa de gente que não tem Deus. Aí eu fiz 40, 41, 42, e agora eu estou com 45. Aí esse é o momento que você faz assim, não parece. Me ajuda, irmão, né? Me ajuda. Meu Deus, imaginei, né? 45. Aí eu estou começando a entender assim, cara, 45, você já dobrou o cabo da Boa Esperança, né? Já passou para você falar assim, cara, a Bíblia diz que a vida ali é até os 80, que passar disso é cansaço. Se é 80 o limite, né? Eu já estou com 45, já estou mais da metade. Aí começa a dar uns negócios assim, e o que eu fiz da minha vida, e o que vai ser, e que não sei o quê. O que vai ser da minha história? Qual é o meu legado? Eu sei que vocês são jovens, vocês vão demorar para chegar nisso, mas vocês vão entender quando vocês chegarem. Daqui a muito tempo, né, vocês vão entender. Mas a gente começa a se preocupar, começa a sentir umas coisas assim. Aí Jesus vem e fala assim, eu tenho a minha história. Você participa da minha história. Isso te basta. Você participa da minha história. A minha história dá sentido para a sua. Não se preocupe em construir uma história. Porque a minha história dá sentido para a sua. E eu tenho uma vocação para você. Eu tenho um chamado para você. E o meu chamado para você, a minha vocação, a vocação dos justos, é se transformar em gente que se reconheceu, que se encontrou na história de Deus, e a gente que está chamando outros para encontrarem o seu lugar, o seu próprio lugar na história do nosso Pai. Essa é a vocação dos santos, querido. Mas para vivermos isso, a gente tem que ter encontrado o nosso lugar. Tem que ter permitido que Jesus nos leve a esse lugar de entender a criação, onde Deus fala, onde Deus ainda fala por meio da sua palavra. E Deus não age só no irmão, no vizinho, só no pastor que prega aqui, conta as experiências. Deus fala e as coisas acontecem na sua vida, querido. Outro dia tinha uma experiência simples, mas nós estamos aí com todo esse movimento do AME social e aquilo que a gente imaginava e desejava durante muito tempo, que era ir para além do assistencialismo, que é capacitar as pessoas. Deus abriu uma grande porta e nós vamos ter aí o Bora Trampar, né, no final do mês, e a gente feliz com isso. E um dia, numa sexta-feira, eu aqui esperando alguns irmãos de instituições que viriam aqui pegar cestas básicas, nós estamos abençoando como igreja, e feliz com isso, estava ali orando, e de repente, quando eu subo para a minha sala lá, toco o interfone. Eu falei, não tinha marcado com ninguém, e tal, daí a pessoa, eu posso deixar um cartaz? Aí eu falei, ixi, alguém incomodar, quer deixar cartaz, do quê? Deve ser político, né? Daí eu falei, peraí, já vou descer aí. Casal, eu achei que era um casal, depois descobri que não era. Um rapaz dizendo assim, eu sou um empresário e o cartaz que eu queria deixar é oferecendo vagas de emprego. Eu tenho 2 lojas. E o cara veio bater na porta de quem, querido? E eu precisando contratar gente, eu quero oferecer vaga de emprego aqui.
Eu falei assim, uau, é de Deus você vir aqui. Entra, mano, vamos conversar, tem uma coisa para te dizer, nós estamos fazendo esse projeto, você quer ser um parceiro? Ele falou, eu quero, já sentou aqui, falou que ele está há pouco tempo na cidade. Ou seja, Deus está confirmando a palavra dele, não é sobre o que eu ouvi na vida de outros, é sobre o que Deus está fazendo aqui, é sobre o que Deus está fazendo em mim, é sobre o que Deus está fazendo em nós, querido. É a criação de Deus, mas agora nós inseridos dentro disso, a gente participando. De repente a gente reconhece a queda, reconhece que a gente não está legalzinho, que a gente não está só fazendo um ajuste, a gente precisa de tudo, mas para isso tem a redenção de Deus em Cristo, a graça superabundante que nos faz viver um nível de alegria, de gratidão incomparável, que nos empurra para a nossa vocação. É isso que eu quero viver, é sobre este tema que eu quero entregar minha vida, é para isso que eu quero entregar os meus dias. Como nós temos cantado aqui, perdendo tudo por amor e com alegria, porque Ele é o dono dos meus dias, e está tudo resolvido, não há o que temer. Se eu estiver incluído na história de Deus, a minha história ganha sentido, a minha história ganha intervenções, a minha história ganha beleza, a minha história ganha significado, a minha história ganha frutos, coisas que eu jamais poderia fazer com o meu esforço. Essa é a vocação dos justos, ser mensageiros da história de Deus. Se você quer isso, se coloque em pé no seu lugar. Vamos orar. E Deus tem feito tanta coisa, querido, e eu sei que Deus tem feito na sua vida também. Deus tem mostrado a história dele e o lugar que você tem nela. Mas eu quero fazer um convite agora. Quero que todos fechem os olhos, por gentileza. Todos fechem os olhos. E eu quero fazer um convite. Se você está aqui e você ainda não faz parte da história de Deus, ou você não conhece a história de Deus, você conheceu hoje, você sentiu no seu coração, o Espírito tocou no seu coração, este é o seu lugar, é para isso que você nasceu, e você quer tomar essa decisão hoje. Eu quero que você levante, por gentileza, a sua mão no seu lugar, eu quero orar por você. Alguém quer tomar essa decisão de viver a história de Deus, de viver a sua história incluída em Deus? Levante a sua mão aí no seu lugar, onde você estiver, eu quero orar por você. Amém, amém. Mais alguém? Amém, aleluia. Feche os seus olhos agora, e vamos orar. Eu quero convidar esses irmãos que levantaram as mãos, você pode vir até aqui à frente, eu quero orar com você. Enquanto o Ministério de Louvor já pode começar a tocar. Vem aqui rapidinho, eu quero orar contigo. Aleluia. Hoje é noite de salvação, de transformação. Olha esse jovem. Seja bem-vindo. Jesus tem um lugar para você na história dele. Você é único. Você é único e especial. E algo muito lindo você vai viver nele. Amém? No início eras a palavra, com Deus o Altíssimo, o mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Ó, quão lindo esse nome é, ó, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão lindo esse nome é, maior que tudo Ele é. Ó, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar.
Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Ó, quão maravilhoso é, ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus. A morte venceste, o véu tu rompestes, a tumba vazia agora estás. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, e acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome. A morte vencestes, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste, vivo está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, e acima de todo nome. És invencível, és invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, e acima de todo, poderoso só a igreja. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo és. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus.
nome é o nome de Jesus. Ele é poderoso. Poderoso esse nome é nome Ele é poderoso de para fazer infinitamente Jesus. mais do que pedimos ou pensamos, Nome é. segundo o seu poder que nós opera. Aleluia. Sinto um dia do Espírito Santo tirando temores, tirando angústias, tirando vazios existenciais, porque Ele está nos tomando pelas mãos, está nos inserindo na história que já tem um fim, e o fim é vitória, e o fim é restauração, e o fim é renovo, e o fim é vida, vida abundante, vida eterna. E se você quer entrar para esse novo nível de revelação, sai do seu lugar e vem aqui rapidamente, vamos orar, vamos receber de Deus aquilo que Pedro recebeu, aquilo que Tiago e João receberam, uma nova visão da história de Deus, uma nova visão da história de Deus e do seu lugar nessa história. Aleluia, venha, venha clamando por Ele, o Espírito está aqui, Ele está revelando, Ele está conduzindo. Oh, Espírito Santo de Deus, assim como o Senhor se movia sobre a face das águas, as águas que representam uma palavra, e dali o Senhor fez surgir vida. Eu oro, Senhor, ó Pai, para que mediante a palavra liberada do Senhor, vida, entendimento, revelação, discernimento se derramem sobre a vida dos seus filhos agora. Oh Senhor, não aquilo que a palavra humana pode gerar, mas o que a palavra que vem do céu pode gerar. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, uma revelação profunda da tua história, uma revelação profunda da história de cada um dos seus filhos, Senhor, ó Pai, encaixando-se na sua história, Pai, em nome de Jesus. Estou preparando um caminho. Senhor, desperta vocações e chamados aqui, Senhor, a partir desse encontro, assim como aconteceu com Pedro, Senhor. Assim como aconteceu com Pedro, Senhor, que ministérios sejam destravados, porque ministérios não são para pessoas perfeitas, são para pessoas salvas, são para homens e mulheres resgatados pelo amor de Deus. Ministério é anunciar o que Deus fez em nós. Oh Senhor, desperta ministérios, desperta chamados e vocações, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Nele a minha no lugar, Senhor, ó Pai, de está, consciência de pecado, Senhor, levanta evangelistas, levanta, Senhor, ó Pai, testemunhas, oh, ministros, Senhor, em nome de Jesus. Por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias, e é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Estou preparando um caminho. Esta é a vocação dos justos, endireitando as veredas. Aleluia. Esse é o chamado da igreja. Cada vez mais. Essa é a vocação dos filhos. Os filhos redimidos pelo sangue do Cordeiro, o que importa, anunciando justiça e salvação ao mundo. Oh, nele o meu prazer está. Eu não sou digno de desatar as suas sandálias. Nele a minha vida está. Eu caminho com a certeza de que Ele virá.
e é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias, e é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias, e Ele virá, soberano em poder, Ele virá, e o governo está nele. Vejam, Ele traz consigo a sua recompensa, e Ele virá, soberano em poder, Ele virá, e o governo está nele. Vejam, Ele traz consigo a sua recompensa, e é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias, e é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. E Ele virá, soberano em poder, Ele virá, e o governo está nele. Vejam, Ele traz consigo a sua recompensa, Ele virá, soberano em poder, Ele virá, vejam, Ele traz consigo a sua recompensa, e Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias, e é Ele, por Ele que eu estou gastando, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Quem é aquele que vem saltando sobre os montes? Quem é aquele que tem os olhos como chamas de fogo? Quem é aquele que triunfou sobre a morte? Jesus. Quem é Ele? Quem é? Quem é? Quem é aquele que vem saltando sobre os montes? Quem é aquele que tem os olhos como chamas de fogo? Quem é aquele que triunfou sobre a
Declara, igreja, aleluia. Aleluia. Minha alma canta. Aleluia. Em ti. Por mim. Aleluia, eu creio que o Rei virá, todo joelho dobrará, toda língua confessará. Hosana ao Rei que vem. 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 Quem é aquele que vem saltando sobre os montes? Que triunfou sobre a morte, Jesus. Quem é aquele que vem saltando sobre os montes? Aleluia. Aleluia. Que triunfou sobre a morte, Jesus. Aleluia. A fonte de águas vivas, Aleluia. a fonte de águas vivas está aqui. E quem dessas águas beber do seu próprio interior, fluirão rios de água viva. Se prepare para ser uma fonte. Se prepare para ser uma fonte que jorra para a eternidade, que jorra sobre a vida de outros, porque o Senhor nos amou. O Senhor nos amou primeiro. O Senhor nos resgatou, nos redimiu e nos chamou para anunciar as maravilhas daquele que nos chamou das trevas para a sua verdadeira luz, maravilhosa, impressionante luz. Aleluia. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai, por vir ao nosso encontro, por nos tomar pelas mãos e nos levar a conhecer a sua história, participar dela. Glória seja dada a Ti em Cristo Jesus e na igreja por meio do Espírito Santo, Senhor. Glória seja dada ao nome de Deus Pai por meio do Filho, da igreja por meio do poder do Espírito Santo. Essa é a nossa oração, essa é a nossa declaração, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. O grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus, a doce e maravilhosa consolação do Espírito esteja sobre essa casa, sobre os filhos, hoje e sempre. Amém, amém.